Então, vemos aqui Gabriel Dahan, fundador e diretor do Tafsan, na festa da inauguração. A placa, escrita em 3 idiomas, hebraico, árabe e inglês, os 3 idiomas mais falados em Israel. Tafsan são as iniciais de Tachanat Psicanalitit Lenoar, em português, Centro Psicanalítico para Adolescentes. Tafsan também quer dizer apanhador, do livro de Salinger, Apanhador no Campo de Centeio, livro que fala da adolescência e aonde o herói se imagina, num campo, apanhando as crianças, um momento antes delas caírem do penhasco. Em francês, attrape-cœur, fisga-coração. Há 3 anos, mais ou menos, a convite de Gabriel Dahan, começamos a nos reunir, 17 profissionais de diversas áreas, para desenvolver e elaborar a prática dos apanhadores. Tínhamos em comum o fato de lidarmos com adolescentes no dia a dia e o amor à psicanálise. O sonho era de criar um lugar onde o jovem possa vir a falar da sua dor. Nas palavras de Lacan, peut-être un jour il y aura un discours appelé comme ça, le mal de la jeunesse. Talvez um dia haverá um discurso chamado assim, a dor da juventude. Gabriel Dahan, psicanalista, membro da NLS, da AMP, professor da rede lacaniana em Tel Aviv, há muitos anos pesquisa a relação entre psicanálise e educação, com enfoque no conceito de evasão escolar. Evasão escolar, desinserção, fracasso escolar, fato abordado pelas autoridades como sendo uma simples questão burocrática, administrativa, uma questão estatística, de proporção entre ajustados e desajustados. A desinserção pode se dar no plano físico, o aluno não vai para a escola, no plano intelectual, vai para a escola, mas não acompanha, ou no plano social, vai se retirando pouco a pouco do grupo. As causas são, em geral, atribuídas a fatores socioeconômicos, culturais ou orgânicos, apenas. Gabriel Dahan propõe ampliar o conceito e pensar a desinserção de uma maneira funcional, como sendo uma operação psíquica necessária para o advento do sujeito, passando da posição de objeto desejado a sujeito desejante. Cabe a cada um de nós se desinserir de algum lugar para se reinserir em outro. Agora Efrat Kaplan, coordenadora da equipe da direção do Tafsan, explicando as atividades do centro. Este ano acontecem lá 2 seminários, um sobre a realidade psíquica, outro sobre a adolescência, 2 grupos de leitura em torno dos textos de Lacan, televisão e a direção da cura, os nossos atendimentos clínicos, supervisões e o jornal Tempo Tafsan, hoje na sua 15ª edição. Além disso, reuniões mensais com a equipe ligada ao Ministério da Educação, pensando e repensando a questão da desinserção na escola, conceito em torno do qual se dá o encontro da psicanálise e da educação, como profissões do impossível. De outra forma, cada desinserção é particular, portanto, cada resposta é também particular. E vamos chamar de sintoma a resposta particular de cada um à questão da sua desinserção. Agora, a questão fica sendo como se desinserir de uma forma que ainda permita viver, sem cair do penhasco. Nossa prática consiste em formar apanhadores que acompanhem o jovem nesse seu momento de metamorfose, na sua delicada transição,
ao se desprender do corpo infantil, dos pais infantis, das teorias infantis, no caminho, na sua forma de se inscrever no outro. Conversas com a equipe do Ministério da Educação em torno da uniformidade e da rigidez dos programas escolares, da rigidez e da estandartização, que acarretam cada vez mais a marginalização e, portanto, a evasão escolar. A ideia é, por um lado, pôr em questão o furor sanante que reina nas escolas e que quer, a qualquer custo, eliminar os sintomas, recorrendo às soluções prêt-à-porter. E, por outro lado, tentar abrir espaço para que a palavra do adolescente seja dita, para que se possa falar desse saber que não se sabe sabido, para que exista o espaço para a invenção de novas soluções. Numa época caracterizada pelo declínio do nome do pai, fica aberto o espaço para a invenção. A equipe Tafsan propõe repensar o papel do professor no século XXI e recolocar o professor como causa do que acontece com o aluno na escola. Mas, para isso, é necessário que o professor consinta em se colocar nesse lugar, não se desinserindo ele também da sua prática, não procurando explicações e mais explicações no discurso da ciência, o que vai empobrecendo e esvaziando a sua palavra. Orientados pelo texto de Miller, Pipol 4, que apresenta as diretrizes da psicanálise aplicada, sabendo que o discurso analítico prescinde de setting e de consultório, e que, portanto, cabe a cada um de nós criar o lugar alfa, começamos então a nos dirigir a diversas instituições, escolas, organizações sociais que trabalham com jovens à deriva e aos serviços de psicologia educacional em cada cidade. Israel é um país pequeno e, de norte a sul, aonde tem espaço, a gente se organiza para dar palestras, jornadas, workshops, falando alguma coisa de psicanálise. Nossa prática se dá essencialmente em 3 eixos: a escola, as organizações sociais e o atendimento na clínica. A partir do momento que foi decidido que essa seria a sede do Tafsan, cada um de nós vestiu suas roupas de trabalho e nos tornamos marceneiros, pintores, faxineiros, decoradores, para o espanto daqueles que pensavam que os analistas pertenciam ao grupo das belas almas. Pois estes analistas fizeram uso do corpo falante, transformando o lugar numa casa charmosa no centro de Tel Aviv. Segundo Gabriel Dahan, hoje em dia, os momentos de imiscuição do adulto na criança são momentos de gozo, momentos de adicção, de encontro com o sexo. Momentos que se dão cada vez mais cedo nessa criança dita adulto. É uma forma bem diferente do que foi descrita por Jacques Miller como uma antecipação da posição do adulto na criança. Por exemplo, ao se tornar responsável por outra criança. Aqui se trata da posição da pulsão. E a cidade de Tel Aviv, aproveitando o embalo, resolveu se intitular A Cidade que Não Pode Parar. O que é que não para? É como se fosse a cidade, mas o que não para é o imperativo goze, percebido de maneira evidente nos jovens. E a nós, do Tafsan, nos resta lidar com as consequências desse imperativo, naquele jovem que já não pode parar.
Jovem cujo gozo não tem limite, seja no seu próprio corpo, seja no corpo do grupo, da turma. Mas às vezes, o grupo pode propiciar um intervalo, como esse grupo de jovens músicos que estão conosco nessa noite. Esse é um grupo que conseguiu criar um intervalo dentro da cidade que não pode parar.